Olá, psicos e neuropsicos. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a maneira como você se comporta perante os pais dos seus pacientes, perante a outros colegas de trabalho, perante a sociedade na qual você está inserido. Você sabia que a maneira como você se comporta diz sobre você e não sobre o outro? Existe uma base onde a gente tem que sacramentar na nossa profissão. A base, ela é emocional ou ela é racional? Mas nós sabemos que a base racional, ela precisa ser um processo dentro da construção do nosso ser, enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Porém, muitas vezes é o nosso emocional que deixa, né, com que a gente se transforma, às vezes, em uma outra pessoa. O que que eu quero dizer com isso? Se você tem pessoas a quem você se inflama quando diz algo sobre o seu trabalho, sobre quando você é questionado, você quer virar a mesa e dizer poucas e boas para essa pessoa, a sua base está sendo mais emocional do que racional. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Nós não somos racionais por muito tempo e nem também devemos ser emocionais por muito tempo. Nós devemos ter um equilíbrio. Como eu disse, é sobre você e não sobre o outro. É a forma como o outro te atinge e como você faz daquilo ou uma tempestade num copo d'água, ou simplesmente você bate tudo aquilo, como diz o ditado, né? Do limão eu faço uma limonada. E é desse tema hoje que nós vamos conversar, né? Como que nós nos portamos profissionalmente e pessoalmente, né, com as pessoas. Já curta, já compartilhe, deixa o seu like, né? E se inscreva no canal para que a gente traga muita informação de qualidade para vocês. Então, o que você deve fazer? Eu vou listar alguns passos, passo a passo aqui, para que vocês compreendam de fato o que eu estou falando. Quando você domina o seu emocional, você não desiste quando aparecem os obstáculos. E olha, pessoal, na nossa profissão, obstáculo é o que mais aparece. Obstáculos vindo de família, obstáculo vindo de outros profissionais, obstáculos de pessoas que te diz coisas que te magoam, que vão te deixar tristes, mas nós precisamos focar nisso. Aquilo que o outro faz e como eu vou entender sobre aquilo é o que vai me fazer mal ou vai me fazer bem. As pessoas, elas não fracassam porque simplesmente ela não domina determinada coisa. Elas fracassam porque elas desistem. Porque se eu não domino determinado assunto, eu vou procurar fazer o quê? Estudar para aprender sobre determinado assunto. Não preciso ficar insegura. Quando eu recebo um paciente e que a mãe e os pais trazem uma demanda, uma queixa para mim, eu preciso estudar sobre aquele assunto na qual, por acaso, eu não domino. Porque é só tendo este conhecimento que você vai dominar o seu emocional perante também a estes pais.
Porque o que os pais precisam encontrar em vocês? Uma profissional que seja competente, que saiba o que está fazendo, né? E que explique para eles o processo pela qual você vai realizar com o filho deles. E para isso você precisa dominar. Tem insegurança algumas vezes? Sim, tem insegurança. Mas o que você tem que fazer? Domine essa insegurança, fazendo o quê? Fazendo com que você aprenda cada vez mais sobre o que diz respeito à sua profissão. Aqui nesse canal, eu trago isto também para vocês: desenvolvimento. A neurociência diz que nós mesmos nos sabotamos com as nossas crenças. E é isso que nós precisamos entender, como que as nossas crenças estão incutidas dentro de nós, que nos fazem, às vezes, fracassar. Afinal de contas, o que são crenças? Crenças é aquilo que nós enfiamos na nossa cabeça, tá? E que ela fica ali matutando, matutando, e eu não consigo, aquilo, isso está difícil para mim. Ou chegou para mim um paciente autista e eu não sei como proceder. O pai quer uma avaliação de uma criança que tá hiperativa, que é desatenta. Eu não sei como agir, eu não sei que protocolo aplicar, eu não sei como fazer. Não. Você tem que parar, tirar essas crenças da sua cabeça, que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai conseguir, e eliminar isso da sua vida. Porque quando você começa a se sabotar pelas suas crenças, porque eu não vou conseguir, porque a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, lá 2 ruas após a minha, é muito melhor, lá o consultório dela tem mais gente, aqui eu tenho pouco, isso quer dizer que eu não sou boa. Você tem que retirar essa crença da sua vida. Nós precisamos entender que quando a gente fica num papel de vítima, as coisas não começam a fluir para a gente. Eu não posso. Foi por causa disso, né? Por culpa de fulano. Eu não consegui estudar hoje porque eu tive que fazer algo para o meu marido. Eu não tive como estudar o protocolo tal porque não chegou a tempo na minha casa, porque eu tive que dormir cedo para acordar cedo. Gente, quando a gente verdadeiramente quer, a gente arranja tempo e tem que arrancar esses sabotadores, que isso são sabotadores. O vitimismo é o pior deles, porque a pessoa se sente como uma coitadinha. Não consigo. Porque fulano é melhor que eu. Porque aconteceu isso. Eu não consigo porque eu não estudei como eu deveria estudar. Olha, vai estudar. Porque o que eu quero é que você não seja vítima. Não vitimize o tempo inteiro, nem na sua prática pessoal e nem na sua prática profissional, porque ambas, tá? Elas andam juntas. O que mais a gente ouve da neurociência, que nós aprendemos por repetição e modelagem. Eu tenho que me modelar em quem é bom. Qual é a psicopedagoga, qual é a neuropsicopedagoga que é muito boa no que faz? Então, eu vou modelar o jeito que ela faz. Modelar é ter como modelo, não é fazer exatamente como ela faz. Por quê? Porque você tem que ter a sua metodologia, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de falar com os pais, tá? O seu processo de avaliação. Tudo isso você precisa ter o seu. Sabe por quê?
Porque se você for imitar e copiar aquela neuropsicopedagoga, aquela psicopedagoga que tanto você admira, você vai fazer tal como ela faz. Inclusive, você vai falar até como ela fala. Não é este o propósito. Modelar é trazer como modelo. Ela faz isso, isso dá certo. Ah, ela age dessa forma, dá certo. Então, eu vou, em alguns aspectos, fazer essa modelagem. E quanto ao meu aprendizado, né, para eu me tornar competente naquilo que eu faço, para eu ser uma excelente psicopedagogo, uma excelente neuropsicopedagogo, eu preciso dominar o que eu tenho que fazer dentro do consultório, dentro da clínica. Se eu não domino, eu preciso dominar. E nós costumamos fazer, quando a gente faz intervenção para as nossas crianças, a gente trabalha muito isso, a repetição. Vamos repetir, repetir de novo, a gente repete, 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 até o cérebro consolidar tal informação. E por que nós não fazemos conosco, né? Por que a gente não faz também o nosso aprendizado por meio da repetição? E tem vários tipos de repetição. Eu posso fazer resumo do que eu estou estudando, eu posso fazer mapa mental do que eu estou estudando, eu posso procurar mais sobre assuntos em artigos, em vídeos, inclusive a repetição, quanto mais você vê aquele assunto a qual você está estudando, melhor você se torna naquele conteúdo. Bom, pessoal, essa é a base que eu trouxe hoje para vocês. Aqui no nosso canal, a gente fala de neurociência, fala de desenvolvimento pessoal, porque não há profissão que não tenha uma fonte de desenvolvimento pessoal. E eu trago, e vou trazer também aqui as minhas experiências, né, enquanto psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Hoje, eu atendo como neuropsicopedagoga. Eu atendia muito lá atrás como psicopedagoga, mas depois que eu me formei na neuropsicopedagogia, que eu me apaixonei por toda a neurociência, por toda a estrutura cerebral, eu opto por atender os meus pacientes pela neuropsicopedagogia, que ela é uma ciência transdisciplinar. E eu também quero deixar aqui para vocês, eu sou mentora de psicopedagogas e neuropsicopedagogos. Caso vocês se interessem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar, inclusive, o meu número na descrição deste vídeo. Curta, compartilhe, tá? E conto com vocês no próximo vídeo.